Vamos para o nosso primeiro tema. Como eu comentei, a gente teve o destaque hoje mais cedo do presidente Lula, que fez uma entrevista e voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai chamar aqui o Vinícius Pinheiro. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Giro de hoje. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Foi uma manhã de bastante tiroteio político. Hoje foi bem agitado, hoje cedo, né? E para começar, Vinícius, vamos falar justamente sobre isso. Então, quais foram os destaques dessa entrevista do Lula? Bom, Giovana, vou focar mais na parte econômica da entrevista, porque o presidente Lula acabou comentando sobre outros temas, mas vamos focar aqui no nosso quintal aqui, que é a economia, porque o presidente Lula falou bastante sobre o assunto e, digamos que atirou bastante e com um alvo preferencial, que foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, separei aqui algumas declarações, mas com menos de 5 minutos de entrevista, o presidente Lula já estava falando mal do Banco Central e do Roberto Campos Neto. Falou aqui, entre aspas, né? Só temos uma coisa desajustada nesse país, é o comportamento do Banco Central. Daí o presidente continuou atirando, chamou o Roberto Campos Neto de, aqui entre aspas, esse rapaz, num tom bastante pejorativo, falou que o presidente do BC, ele não demonstra capacidade de autonomia e tem um lado político. E além disso, ainda falou que ele trabalha para acabar prejudicando o país. O momento dessas declarações, Giovana, não poderia ser mais delicado. Afinal de contas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne hoje e amanhã para decidir o futuro da taxa básica de juros, a Selic. A expectativa majoritária do mercado é de manutenção dos juros nos atuais 10,5% ao ano. Bom, e o presidente Lula, obviamente, já sabe disso e, do ponto de vista político, né, se a gente transferir essas declarações para o ponto de vista político, a gente pode dizer que até ele tem uma certa razão para criticar o Campos Neto nesse momento, porque, afinal de contas, ele não vive um bom momento em termos de popularidade, vem perdendo ali o apoio de parte da população e nada melhor do que encontrar um bode expiatório para todos os problemas da economia e me parece que essa vai ser a estratégia do governo a partir de agora, focar, centrar ali as suas baterias no Banco Central e, em particular, na figura do Roberto Campos Neto. Afinal de contas, o Campos Neto é o primeiro presidente do Banco Central que não foi escolhido pelo atual presidente da República, né? Se a gente se a gente lembrar, a autonomia do Banco Central foi aprovada em 2021 e o Campos Neto, o mandato do presidente do Banco Central agora não coincide mais com o do presidente da República. O Campos Neto tem mandato até o final desse ano, então tanto o presidente Lula como os demais integrantes do governo e do PT vão poder bater bastante no Campos Neto até o fim de 2024. Então, diria até que, de certo modo, essas críticas do Lula, ele está jogando para a torcida. Mas eu vou aqui também dar uma colher de chá para o presidente, porque o Campos Neto, de certa forma, levantou essa bola para o Lula cortar. Afinal de contas, ele andou participando de eventos recentemente, ali ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o potencial postulante ao Palácio do Planalto em 2026. É claro que isso certamente não agradou nada ao presidente Lula, então, de certo modo, o Roberto Campos Neto acabou recebendo uma licença aí para sofrer umas críticas do presidente Lula nesse sentido. Mas do ponto de vista econômico, as declarações não são nada positivas e acabam mexendo com o mercado, Giovana. Legal, e já falando, puxando um pouquinho desse lado econômico que você comentou, o Lula chegou a dizer que a inflação ela já está controlada, o que poderia ser aí um aval para continuar a cortar juros, né? E qual é o cenário dessa inflação hoje no Brasil? Então, de fato, o presidente mencionou isso na entrevista e em parte ele tem razão. Se a gente pegar as últimas leituras do IPCA, por exemplo, a gente vê que os índices vieram dentro ou mesmo abaixo do esperado pelo mercado. Então, isso é claro que quem olha apenas para esse número fica sem entender
por que o Banco Central não vai continuar reduzindo a Selic. Afinal de contas, é fato, e acho que o presidente tem razão ao dizer que realmente a taxa básica de juros é muito elevada no país e acaba prejudicando a economia, quem quer investir na produção no país. Então, por que os juros não caem? Porque a gente está vendo, tem um outro dado, e o presidente menciona isso na entrevista, né, que é a chamada expectativa de inflação. O Lula chama ali de inflação futura, mas na verdade é o que o mercado chama de expectativa de inflação. E essa expectativa, ela está acima do centro da meta de inflação atualmente e ela vem subindo, né? Se a gente pega ali o Boletim Focus, né, que é ali a coleta das intenções, ali das expectativas do mercado, que o Banco Central faz semanalmente, essas expectativas vêm aumentando e isso é um sinal de alerta para o Banco Central, porque o Banco Central precisa agir, né? É um sinal, se o mercado não está... Quando o mercado aumenta a expectativa de inflação, ele está meio que sinalizando que não acredita muito que o Banco Central vai ser capaz de trazer inflação para a meta. E o Banco Central precisa agir, seja num discurso mais duro contra a inflação, ou seja mesmo interrompendo ou reduzindo o ritmo de corte de juros, como foi exatamente o que aconteceu na reunião anterior. Então, só que isso acabou recebendo, né, essa atitude do Banco Central acaba recebendo críticas ali do presidente Lula. De qualquer maneira, isso acaba criando um ciclo vicioso, porque o presidente Lula acaba criticando o Banco Central, que acaba sendo suspeito de agir por influência política, então ele tem que talvez até agir mais duro do que o esperado para poder sinalizar ao mercado que, na verdade, ele não tem um compromisso político e ele está agindo ali para controlar a inflação. Então, no final das contas, essas críticas do presidente, Giovana, podem acabar sendo um tiro no pé, porque vai acabar prejudicando ali a própria intenção dele, o desejo dele, que eu acredito que seja um desejo sincero de ver juros mais baixos no Brasil. Certo, e falando já de juros aqui, a gente pode ver alguma influência dessas falas do Lula para a reunião de amanhã, para a decisão de amanhã? Olha, a influência já aconteceu. A partir do momento em que ele critica o Campos Neto e o trabalho do Banco Central no dia em que o Copom se reúne, a influência é automática. Havia uma expectativa, antes das falas do Lula no mercado, de que a Selic ficasse estável, mas que o Banco Central viesse com um discurso mais unânime, ao contrário do que aconteceu na última reunião, em que houve um dissenso e o Galípolo, né, o Gabriel Galípolo, que é o principal candidato a ocupar a vaga do Campos Neto como presidente do Banco Central a partir do ano que vem, ele votou contra o Campos Neto, ele votou, né, pedindo, né, por uma queda de 0,5 ponto percentual naquela ocasião. Então, isso criou bastante ruído no mercado naquela ocasião e havia expectativa agora, né, até a entrevista do Lula, de que dessa vez o Banco Central votasse unanimemente pela manutenção dos juros, ou que pelo menos, se houvesse um dissenso, que o Galípolo e o Campos Neto votassem juntos, ou seja, pela manutenção dos juros nos atuais 10,5%. Isso traria algum conforto para o mercado em relação à atuação do mercado do Banco Central a partir de 2025. Com isso, coloca-se uma imensa pressão em cima dos membros do Copom, em particular daqueles que foram indicados pelo presidente Lula. Quer dizer, se eles votarem pela manutenção dos juros, como é que fica ali a situação deles? Eles vão estar chancelando o Campos Neto? Então ficou uma situação ali bastante complicada do ponto de vista político para essa decisão do Copom de amanhã, depois dessas declarações, Giovana. Certo, os economistas do mercado chegavam até a cogitar essa unanimidade como uma questão de credibilidade, né, para o próprio Banco Central. Então, não só para ajudar a desancorar, mas trazer de volta essa credibilidade, porque desde a última reunião ficou uma instabilidade, uma volatilidade em relação a isso que fez as expectativas desancorarem bem mais, né? Não, certamente. Então, qualquer que seja a decisão de amanhã, né, o Copom se reúne hoje e amanhã e a decisão sai amanhã, depois do fechamento do mercado, qualquer que seja a decisão vai sempre estar acompanhada de um ponto de interrogação. Será que os diretores votaram por convicção, por uma questão técnica,
ou houve ali alguma influência do presidente Lula na decisão de cada um dos integrantes. Eles poderiam, inclusive, poderia haver um dissenso, né, antes das falas do presidente Lula, até poderia haver um dissenso e com alguns dos diretores apontando por uma queda de 0,25 ponto percentual, por exemplo, na Selic, talvez não seria muito absurdo, até diante do que aconteceu na última reunião. Mas agora vai ficar sempre esse ponto de interrogação. Poxa, mas será que eles... Enfim, vamos ver como é que vai vir a decisão. Mas se houver um dissenso, vai ficar sempre essa pulga atrás da orelha dos investidores, se houve ali alguma influência do presidente Lula em relação à decisão, e mesmo o próprio Campos Neto, né, se ele bateu o pé ali pela manutenção da Selic, será que já não foi também uma birra? Enfim, eu acho que a decisão acaba criando um ruído desnecessário nessa altura do campeonato. Embora, como eu falei, do ponto de vista político, pode fazer sentido para o Lula encontrar um culpado pelo momento mais turbulento que vive a economia, Giovana. Legal, então mais uma decisão para acompanhar de perto, né? E você comentou também sobre a questão do mandato do Campos Neto, né, que acaba no final desse ano. O Galípolo é, então, a pessoa mais cogitada para assumir. Isso deve mudar alguma questão ali de postura do Banco Central? Você acredita que deve continuar no lado mais técnico? Bom, o presidente Lula, inclusive, falou sobre a sucessão no Banco Central nessa entrevista hoje de manhã para a CBN também. Eu vou também pegar aqui que ele falou que indicará uma pessoa que tenha, entre aspas, compromisso com o crescimento do país. Vamos lembrar, né, que a lei que aprovou a autonomia do Banco Central já prevê que o Banco Central ele não persegue só a meta de inflação, ele também tem que ter um compromisso com o crescimento do país e com a geração de empregos. Então isso já faz parte da decisão do Banco Central, dos dirigentes que estão lá hoje. Não precisaria mudar nada em relação ao que o Banco Central já persegue hoje. Mas é claro que o mercado acaba entendendo isso como um sinal de que o presidente provavelmente vai escolher um presidente do Banco Central que seja mais leniente com a inflação. E aí o que o mercado faz? Ele se antecipa, por isso que as expectativas acabam aumentando, né? Então o presidente acaba com declarações desse tipo, acaba criando a própria crise que ele está tentando evitar. Aquela profecia autorrealizável. Em relação ao Galípolo, ele não cita nomes, ele não citou nomes de quem seriam ali o perfil do substituto do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Mas agora os holofotes ficam em cima do Galípolo, em cima dessa decisão de amanhã. Se ele vota junto com o Campos Neto, por exemplo, por uma manutenção, supondo aqui que o Campos Neto vai votar pela manutenção, é o que provavelmente vai acontecer, mas se o Galípolo votar junto com o Campos Neto, como é que fica o favoritismo dele para assumir a presidência do Banco Central no ano que vem? Então, será que ele vota agora, talvez, contra o Campos Neto, mas pensando já que ele em assumir a presidência do Banco Central no ano que vem? Enfim, embolou o jogo, Giovana, em relação à decisão do Banco Central que acontece amanhã. Essas declarações tiveram esse ingrediente vou colocar uma pimenta a mais nessa decisão do Copom que acontece amanhã. Perfeito. E agora, olhando um pouquinho para o mercado, né? A gente viu o mercado brasileiro bem pressionado nesses últimos tempos. O Bovespa chegou a perder os 120 mil pontos, ainda está sendo negociado abaixo desse patamar. Temos um dólar também mais elevado, que valorizou bastante nesses últimos dias. O que tem pressionado o mercado brasileiro nesse tempo? Bom, a gente está depois das declarações do presidente, a gente viu uma manhã bastante volátil. O dólar chegou a subir, atingiu novas máximas, mas agora deu uma acalmada. A bolsa também chegou a cair, mas nesse momento que a gente está conversando, está tentando se manter em alta, buscando os 120 mil pontos. Mas eu vejo os mercados como aquele lutador que foi a nocaute, levantou, mas ainda está meio grogue, sabe assim, pode estar suscetível a levar um outro soco e ir à lona a qualquer momento. Mas vamos lembrar que o problema não é exclusivo do Brasil, muito pelo contrário. Acho que o que vem provocando esse mau humor com a Bolsa desde o começo do ano vem principalmente lá de fora, e com a decisão ali do Banco Central norte-americano de manter as taxas de juros
elevadas. Havia uma expectativa no final do ano passado de que o Fed começasse o ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos já em março desse ano. E bom, agora a gente já está chegando em julho e provavelmente, né, agora de acordo com a última decisão, a gente vai ter um único corte de juros se a gente estiver lá nos Estados Unidos. Com isso, né, com a economia, com a maior economia do mundo, pagando juros, remunerando o capital dos investidores em dólar em 5% ao ano, ou quase 5%, se a gente pegar ali os títulos de 10 anos do governo norte-americano, fica muito difícil de competir. Então a gente acaba sofrendo com isso. Mas a gente acabou criando também o nosso próprio problema aqui, né, com todo esse ruído em relação à meta fiscal. Então a gente teve a aprovação do arcabouço no ano passado, que trouxe um alívio para os investidores. E, enfim, nesse ano parece que já o governo já jogou a toalha em relação ao cumprimento das metas, né? A gente, oficialmente, em relação à meta do ano que vem, o governo já anunciou que não vai mais perseguir o superávit primário de 0,5% do PIB, né, que era o esperado para o ano que vem. Agora a expectativa é de déficit zero. Para esse ano, a projeção ainda é de déficit zero, mas pouca gente no mercado acredita. Com tudo isso, criou um ruído bastante em relação ao futuro das contas públicas e a da trajetória da dívida pública aqui no Brasil. Mas, para a gente fechar aqui, e ainda falando da entrevista do presidente Lula, eu entendo que esse foi o ponto positivo da fala do Lula hoje na entrevista para a CBN, porque ele demonstrou preocupação, né, demonstrou que tem um compromisso em relação à parte fiscal, voltou a falar da mãe dele, né, que ensinou para ele que não se deve gastar mais do que você tem, usou bastante dessas metáforas. Então ele demonstrou uma preocupação com a questão fiscal, falou sobre a questão dos subsídios, que deve ser um dos pontos que provavelmente a equipe econômica deve atacar a partir de agora. Então, desse ponto de vista, eu entendo que a entrevista foi positiva. Talvez até por isso, Giovana, que os mercados não tenham reagido tão mal às falas do Lula em relação ao Banco Central. Agora, claro que o discurso é uma coisa e a ação, né, vai a uma distância grande em relação às atitudes, e lembrando também que não basta querer, principalmente em relação à questão de subsídios, tem que agir e tem que combinar com o Congresso. Maravilha, acho que ficou bem claro todo esse cenário. Obrigada pela participação, foi bem rica aqui nossa conversa e acho que ficou bem claro toda essa questão ali da entrevista em si, quais foram os pontos destaques ali. Mas muito obrigada pela participação, Vinícius. Eu que agradeço, até a próxima, Giovana.